Você já se perguntou por que parece tão mais jovem do que realmente é, enquanto os outros vivem esgotados e envelhecidos? Pois saiba, isso não é coincidência. Você carrega algo que poucos entendem, uma luz, uma força, uma energia que desafia o tempo e confunde o mundo ao seu redor. E se esse vídeo apareceu para você hoje, entenda, você não está aqui por acaso. Algo muito maior quer que você desperte de vez para o seu verdadeiro poder. Então já deixa o seu like agora mesmo, porque essa mensagem vai falar diretamente com a sua alma. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que está por vir vai te transformar. E comenta aqui embaixo o número 22, só para eu saber que você é um dos que já começaram a despertar. Prepare-se. O que você vai ouvir neste vídeo vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Já percebeu como algumas pessoas simplesmente não parecem envelhecer? Como se o tempo não tivesse o mesmo impacto sobre elas que tem sobre os outros. Isso não é apenas genética ou uma alimentação balanceada. Existe algo mais profundo, algo que escapa aos olhos comuns. Essas pessoas carregam consigo uma energia que transcende o físico, uma força invisível que vibra de dentro para fora. São indivíduos que, mesmo em silêncio, emitem uma presença forte, intrigante. E por mais curioso que pareça, é exatamente essa aparência jovial, quase mágica, que faz com que muitos os subestimem. Acham que são frágeis, inocentes, fáceis de controlar. Mal sabem eles o que está por trás daquele olhar tranquilo. A verdade é que essas pessoas não estão presas ao tempo como o restante do mundo. Elas carregam uma sabedoria antiga, acumulada ao longo de vidas, experiências e provações que moldaram sua essência. Não é que elas não sofram ou não enfrentem dificuldades, elas apenas sabem como atravessar o caos sem se perder nele. Essa habilidade cria um brilho quase sobrenatural, um magnetismo que atrai e, ao mesmo tempo, assusta. Quem tenta enfrentá-los com intenções ruins, logo se vê em desvantagem, porque a juventude aparente esconde um guerreiro espiritual treinado em batalhas invisíveis. E quanto mais tentam feri-los, mais eles se fortalecem. Esse é o verdadeiro poder dos escolhidos, a capacidade de caminhar entre os outros como se fossem comuns, quando na verdade são raros. Não precisam gritar para serem ouvidos, nem provar nada a ninguém. Sua presença fala por si, e é justamente essa tranquilidade, essa aura leve, porém intensa, que revela a verdade mais desconcertante. Quem parece frágil, muitas vezes é quem mais carrega poder. O mundo aprendeu a valorizar o barulho, os holofotes, as performances. Quem é discreto, silencioso e sereno costuma ser interpretado como fraco ou sem personalidade. Mas é aí que muitos cometem um erro fatal. Porque aqueles que brilham em silêncio, que não precisam da validação do coletivo para existir, são justamente os que carregam dentro de si uma força brutal. Eles não sentem necessidade de provar quem são, eles simplesmente são. E é essa segurança interna que confunde, desarma e, por vezes, irrita os outros. Não se moldam, não se explicam, não se perdem na busca por aceitação. Quando alguém desse tipo entra em uma sala, não precisa dizer nada. O ambiente muda. É uma energia que não se mede por palavras ou atitudes externas, mas por presença. Pessoas assim são constantemente julgadas como ingênuas, desatentas, vulneráveis. O erro está em acreditar que a calmaria é sinônimo de ignorância. Na realidade, por trás de cada silêncio estratégico, existe um radar emocional aguçado. Uma leitura de intenções que poucos conseguem compreender. Eles veem o que ninguém vê. Eles sentem o que ninguém fala. E quando atacados, não reagem como o esperado. Reagem com precisão. A subestimação, nesse caso, é uma armadilha para quem tenta dominá-los. Porque quanto mais acham que os têm sob controle, mais estão sendo observados, avaliados, estudados.
Quando finalmente decidem agir, não o fazem com gritos, mas com movimentos cirúrgicos. E aí o jogo vira. Aqueles que acreditavam estar no comando descobrem, tarde demais, que nunca estiveram. Vivemos em uma sociedade obcecada por juventude, cremes, cirurgias, procedimentos, tudo em busca de manter uma aparência jovem. Mas existe um tipo de juventude que não se compra, que não depende de estética, a que nasce da paz interior. Pessoas que cultivam essa tranquilidade profunda carregam um brilho diferente no olhar, uma leveza no caminhar, um sorriso que não se apaga mesmo nos momentos difíceis. E não é que não sofram, é que aprenderam a transformar o sofrimento em aprendizado. E isso as torna mais leves, mais jovens. Essa paz não é passividade, é resultado de batalhas internas vencidas com coragem e lucidez. Enquanto a maioria se deixa levar pelo estresse, pela ansiedade e pela necessidade de controlar tudo, essas pessoas simplesmente fluem. Elas compreendem que não podem controlar o mundo, mas podem controlar como reagem a ele. E é essa sabedoria que lhes dá um ar sereno, quase imortal. Os problemas vêm, mas não deixam marcas. As dores surgem, mas não criam raízes. E com isso, o tempo não as desgasta da mesma forma. Quem as observa de fora costuma se perguntar: qual é o segredo? Esperam ouvir sobre rotinas matinais ou dietas milagrosas, mas a resposta é muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa. O segredo está em ter vencido o caos sem se perder nele. Está em ter aprendido a viver em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. E essa é a fórmula da juventude eterna, não uma aparência, mas um estado de espírito. A sociedade criou uma corrida invisível, onde todos competem por algo que nem sabem o que é. Status, beleza, fama, aceitação, uma busca incansável por validação externa que, no fim, só gera exaustão. Mas alguns optaram por sair desse jogo. Escolheram não competir, não se comparar, não correr. E por isso parecem mais leves, mais tranquilos, mais jovens. Não estão tentando impressionar ninguém. Estão apenas vivendo, com autenticidade e propósito. Essas pessoas não gastam sua energia com discussões fúteis, com dramas desnecessários ou com tentativas de agradar quem não sabe nem se agradar. Elas não vivem para o Instagram, não precisam de curtidas para se sentirem vivas. Vivem em um mundo interior tão rico que o externo não as define. E é isso que confunde os que ainda estão presos à corrida. Como alguém pode estar tão bem sem seguir as regras do jogo? Como pode parecer tão feliz sem fazer o que todos fazem? A resposta está no desapego. Ao largarem o peso da opinião alheia, essas pessoas reencontram sua essência. E com isso, reencontram também sua juventude. Porque o peso da comparação e da cobrança envelhece, e rápido. Mas quem vive com leveza, vive mais. E vive melhor. Enquanto os outros correm, eles caminham em paz, e nessa caminhada vão deixando para trás não só o estresse do mundo, mas os anos também. A dor pode ser um fardo, ou um mestre, e os escolhidos aprenderam a tratá-la como o segundo. Eles não ignoram o sofrimento, nem tentam abafá-lo com distrações. Eles o encaram de frente. Sentem tudo, choram se preciso, mas não se afundam. Porque sabem que, quanto mais rápido atravessam a dor, mais rápido ela vai embora. E é por isso que curam mais rápido, emocional, física e espiritualmente. A dor para eles é combustível. Serve para fortalecer, não para aprisionar. Enquanto muitos se agarram aos traumas como identidade, essas pessoas os transformam em trampolim. Aprenderam que remoer o passado só atrasa o presente. Por isso, liberam ressentimentos, perdoam não pelos outros, mas por si. E com isso, vão se tornando mais leves. E, de novo, mais jovens. Porque a dor que não é curada vira peso. E o peso envelhece. Já quem cura, voa. Quem solta, brilha. E quem aprende com a dor, transcende. É por isso que, quando enfrentam adversidades, surpreendem a todos.
não colapsam, não desmoronam. Elas se transformam. E quem as viu antes da queda mal reconhece depois da ascensão, porque voltam diferentes, mais fortes, mais sábias e com um brilho novo nos olhos. Quem achou que ia destruí-las assiste de longe, perplexo, à sua renovação. Existe um tipo de brilho que não vem do sol, nem de lâmpadas, nem de câmeras. Ele vem de dentro, um tipo de luz que não pode ser reproduzida, apenas percebida. Pessoas espiritualmente alinhadas carregam essa luz, uma energia sutil, mas poderosa, que atravessa olhares e silencia ambientes. E é por isso que parecem mais jovens, porque esse brilho não depende do tempo, mas de uma conexão com algo muito maior do que este mundo. Elas não vivem apenas pelo que se vê, mas pelo que se sente. E quem não está sintonizado espiritualmente simplesmente não entende. Os que vivem à flor da pele, obcecados por aparência, status ou fama, olham para essa luz e não conseguem decifrá-la. Tentam atribuí-la à sorte, genética ou privilégios, mas não compreendem que essa radiação vem de batalhas internas vencidas, de noites escuras da alma, enfrentadas sem anestesia. Vem da decisão de perdoar quando seria mais fácil odiar, de seguir quando seria mais confortável parar, de amar quando o mundo ensina a endurecer. E isso reflete no olhar calmo, no sorriso sincero, no jeito leve de existir. É uma juventude que o tempo não pode roubar. Quem tenta manipular, usar ou diminuir essas pessoas invariavelmente falha, porque essa luz, esse brilho divino, confunde, desarma. Ela não pode ser entendida por quem vive na superficialidade. É preciso mergulhar fundo para enxergar quem brilha por essência. E esse mergulho nem todos estão prontos para fazer. O estresse envelhece. Isso é fato. Ele corrói por dentro, marca por fora, esgota tudo. Mas existe um grupo de pessoas que parece imune ao desgaste do estresse. Não porque não enfrentam problemas, enfrentam e muitos, mas porque aprenderam a não se deixar moldar por eles. Enquanto o mundo implode em ansiedade e tensão, essas pessoas respiram, olham para o caos e mantêm a serenidade. É quase como se tivessem feito um pacto com a tranquilidade, um acordo com a paz. E isso, naturalmente, se traduz em juventude. O segredo está em como elas lidam com a vida. Não acumulam o que não precisam. Não carregam dores que não são suas. Quando o estresse bate à porta, elas não abrem. E se abriram, sabem exatamente como mandá-lo embora. Elas entenderam que o mundo é barulhento, caótico e exigente, mas que seu interior pode ser um refúgio se cultivado com sabedoria. E ao acessarem esse estado, tornam-se intocáveis, porque não importa o que aconteça do lado de fora. Por dentro reina uma ordem superior, uma calmaria firme, uma força silenciosa. Essa postura desarma quem esperava descontrole, frustra quem apostava no colapso, porque essas pessoas não explodem, transcendem. E o que envelhece os outros, nelas vira força. O que adoece os demais, nelas vira clareza. E assim, enquanto muitos são esmagados pela pressão, elas seguem leves, jovens, quase imortais em espírito. Energia é tudo, e quem desperdiça, envelhece. Quem não sabe proteger sua vibração se torna esponja do mundo, absorve raiva, inveja, tristeza e se torna um reflexo do caos ao redor. Mas quem é escolhido aprende cedo a erguer muralhas invisíveis em torno de si, não para se isolar, mas para se preservar. Criam barreiras que não se veem, mas se sentem. Quem chega com má intenção sente o bloqueio. Quem tenta sugar encontra resistência, porque essa proteção não é ego, é sabedoria. Essas pessoas aprenderam muitas vezes pela dor que não se pode permitir que qualquer um acesse sua essência. São seletivas, não por arrogância, mas por consciência. Sabem que seu brilho atrai não apenas os bons, mas também os caçadores de luz.
e por isso se blindam. Estão sempre atentas, observando silenciosamente quem merece ficar e quem precisa partir. Essa habilidade de filtrar o que entra e o que sai do seu campo energético mantém sua vitalidade intacta. E vitalidade é juventude. Quem tenta se aproveitar da bondade dessas pessoas logo descobre que há um limite claro, que a doçura não é fraqueza, é escolha. E que por trás do sorriso gentil existe uma estrutura sólida, inabalável. Essas muralhas invisíveis são construídas com meditação, silêncio, intuição e amor próprio. E quem tenta ultrapassá-las à força, invariavelmente se machuca, porque quem protege sua energia, protege sua vida, e vive mais, e melhor. Apegos envelhecem, e não apenas o corpo, mas a alma. Quando uma pessoa se agarra a memórias ruins, a relações tóxicas ou a ideais ultrapassados, ela estagna, e o estagnado apodrece. Mas há uma sabedoria rara em quem aprende a soltar. Deixar ir não é fraqueza, é maturidade espiritual. Os escolhidos entendem que o que prende, pesa, e o que pesa, paralisa. Por isso vivem leves, não por falta de experiências, mas por excesso de desapego. Essas pessoas sabem que nada é permanente, e por isso não se desesperam quando algo acaba. Sabem que o ciclo da vida é movimento, e que parar por medo é o mesmo que morrer lentamente. Elas se despedem com gratidão, não com amargura. Soltam não porque não amaram, mas porque já aprenderam o que precisavam aprender. E é isso que as mantém em constante renovação. Cada despedida é um renascimento. Cada perda, uma oportunidade de leveza. Quem observa de fora pode pensar que são frias, mas não são. São profundas demais para se deixarem escravizar por emoções que não constroem. E esse desprendimento é uma das maiores fontes da juventude espiritual, porque o desapego é liberdade. E quem é livre, voa. E quem voa, não envelhece, apenas se transforma. Os manipuladores vivem de certezas, precisam prever a reação dos outros, controlar suas emoções, medir suas fraquezas. Mas quando se deparam com alguém que não reage como o esperado, entram em pânico. E os escolhidos são exatamente assim, imprevisíveis. Não porque queiram ser, mas porque já transcenderam o jogo emocional comum. Possuem uma sabedoria silenciosa, afiada, construída a partir de muitas armadilhas superadas. Eles não precisam gritar para demonstrar força. A força está no silêncio que desestabiliza, no olhar que desmonta discursos, no gesto sutil que expõe intenções ocultas. Essas pessoas são um enigma para quem tenta controlá-las, porque suas reações não seguem padrões. Uma crítica não os abala, um elogio vazio não os compra. Eles enxergam além das palavras, sentem a energia por trás dos sorrisos, e isso os torna perigosos para quem vive de manipulação, porque não se pode dominar o que já conhece todos os truques. Não se pode manipular quem já aprendeu a arte do desapego emocional. Essa postura firme, porém serena, confunde, desorienta, faz com que os manipuladores se sintam pequenos diante de uma força que não podem compreender, e aos poucos eles desistem. Porque percebem que estão diante de alguém que já venceu guerras silenciosas que eles sequer imaginam, e que por isso não pode ser dobrado, nem seduzido, nem derrotado, apenas respeitado. Viver em função da opinião dos outros é como viver acorrentado a um espelho quebrado, tentando se enxergar por reflexos distorcidos. Muitos passam a vida assim, buscando aprovação, colecionando curtidas, moldando comportamentos para caber nas expectativas alheias. Mas os escolhidos seguem por outro caminho. Eles não pedem permissão para existir. Eles não mendigam atenção. Vivem com um senso de identidade tão enraizado que não precisam que o mundo diga quem eles são. E essa independência interna é, paradoxalmente, o que mais os destaca em um mundo carente de autenticidade.
Essa recusa em buscar validação externa não é arrogância, é autoconhecimento. Eles sabem que quem depende dos aplausos dos outros nunca se livrará do medo das vaias. Por isso, decidiram ser fiéis a si mesmos, mesmo que isso custe incompreensão ou rejeição. Eles compreendem que viver para agradar é o caminho mais curto para a frustração, e escolheram trilhar o mais difícil, o caminho de ser. Com isso, carregam uma confiança serena, um brilho nos olhos de quem sabe para onde vai, e não precisa de torcida para continuar. Essa firmeza desestabiliza quem ainda vive preso ao teatro social. O mundo tenta enquadrá-los, mas eles não cabem. Tentam classificá-los, mas eles não se encaixam. E é exatamente por isso que permanecem jovens, porque não se gastam tentando performar. Apenas vivem, e vivem de forma tão plena que até o tempo parece respeitar sua liberdade. A autenticidade, afinal, é uma revolução silenciosa, e os escolhidos são seus maiores líderes. A rigidez é inimiga da vida. Tudo que se recusa a mudar começa a morrer, por dentro e por fora. E é por isso que muitos envelhecem tão rápido, não porque o tempo passou, mas porque pararam de crescer. Já os escolhidos carregam uma alma em constante metamorfose. Estão sempre se questionando, se desfazendo de velhos padrões, renascendo em novas formas de ser. Eles entendem que cada dia é uma chance de ser uma versão melhor de si mesmos. E essa consciência os mantém eternamente em movimento, em renovação, em vida. Eles não temem o novo, não se apegam ao que já foi. Sabem que o universo está em constante expansão e que para acompanhá-lo é preciso soltar, transformar, adaptar. Enquanto muitos resistem às mudanças, esses seres as abraçam, porque veem nelas oportunidades de lapidação. Sabem que a dor da transformação é temporária, mas o crescimento que ela proporciona é eterno. E é essa coragem de se desconstruir para se reconstruir que os mantém mentalmente afiados, emocionalmente leves e fisicamente vibrantes. Quem tenta rotulá-los acaba frustrado, porque eles não são mais os mesmos de ontem, e amanhã já serão outros. Vivem em um fluxo tão dinâmico que é impossível prendê-los em estereótipos. Estão sempre um passo além, não por competição, mas por vocação. Evoluir é o que os mantém jovens, é o que os mantém livres, porque estagnar para eles é morrer, e eles nasceram para transcender. Há uma energia neste mundo que não se vê, mas se sente, que não se explica, mas se vive. Uma força que vem de algo maior, de algo sagrado. Os escolhidos estão conectados a essa fonte. Por meio de meditações, orações, arte ou silêncio, eles acessam uma dimensão onde o tempo não existe, onde o corpo é apenas um reflexo do espírito. E é por isso que parecem mais jovens, porque sua energia não vem do mundo, mas de um lugar muito acima dele. Essa conexão com o divino não é religiosa, é transcendental. Não segue dogmas, mas segue o fluxo natural da existência. Eles entendem que o corpo precisa de cuidados, mas que o espírito é a verdadeira fonte da vitalidade. Alimentam sua alma com gratidão, com presença, com propósito, e ao fazerem isso, rejuvenescem, porque quem se reconecta à origem se regenera. Quem sintoniza com o sagrado ilumina de dentro para fora. E essa luz tem o poder de curar, de fortalecer e de transformar a presença. Pessoas assim parecem intocáveis, não porque não sentem, mas porque sentem tudo em profundidade. E sabem o que fazer com cada emoção. Transformam dor em oração, cansaço em conexão, desespero em entrega. E nesse processo, renovam-se. É como se a cada dia tomassem um banho de energia universal, lavando o peso do mundo e ficando apenas com a essência. E essa essência não envelhece, apenas resplandece. Às vezes, o simples fato de você existir já incomoda. Não porque fez algo de errado, mas porque sua presença escancara o que muitos tentam esconder. Sua luz reflete as sombras alheias.
Sua liberdade confronta as prisões internas dos outros. Sua leveza revela o peso que eles carregam. E inconscientemente isso os irrita, os ameaça. Muitos não sabem lidar com alguém que não se corrompe, que não se rebaixa, que não se apaga para caber. E por isso tentam te diminuir, te questionar, te sabotar. Mas o que eles não entendem é que sua luz não é exibicionismo. É consequência, resultado de escolhas feitas na dor, de renúncias silenciosas, de jornadas solitárias em busca de verdade. Você não brilha para provocar. Brilha porque é impossível apagar quem já se incendiou por dentro. E essa autenticidade é rara e dolorosa para quem vive de máscaras. Porque cada vez que você aparece, revela o quanto eles se perderam de si mesmos. E isso dói mais do que qualquer crítica. Por isso, continuam tentando te apagar, mas falham. Porque a luz que vem de dentro não depende de aprovação. Ela simplesmente é. E quanto mais tentam te ofuscar, mais você brilha. Porque sua existência é uma lembrança viva de que é possível ser livre, inteiro e verdadeiro, mesmo em um mundo que insiste em domesticar almas selvagens. Algumas pessoas despertam fascínio e estranhamento ao mesmo tempo. É como se estivessem fora do tempo, como se carregassem um segredo que ninguém consegue decifrar. São olhadas com admiração, mas também com desconfiança. E isso tem uma explicação. Elas não seguem as regras invisíveis que regem o comportamento social comum. São livres demais, lúcidas demais, íntegras demais, e isso confunde, porque o comum é ver pessoas cansadas, apagadas, vencidas pelo sistema. Mas essas não. Elas seguem vivas, jovens, inteiras. Essa juventude não está nos traços do rosto, mas na intensidade da alma. Elas olham com brilho, falam com verdade, vivem com propósito. Não se desgastam com o que não vale a pena. Não se envolvem no que suga. Não se perdem no que brilha, mas não tem valor. Essa inteligência emocional, esse domínio da própria energia, é o que as torna intocáveis. Podem até tentar atacá-las, desacreditá-las, enfraquecê-las. Mas elas seguem, porque sua força não está no corpo, está no espírito. E por mais que tentem entender, não conseguem, porque o que mantém essas pessoas jovens, plenas e resistentes não é visível, é místico, é ancestral, é espiritual. Elas não pertencem ao tempo, elas caminham por ele, mas não se prendem a ele. E é por isso que, enquanto o mundo se desgasta tentando entender, elas continuam vivendo, cada vez mais leves, cada vez mais fortes, cada vez mais fora do alcance de quem jamais conseguirá compreendê-las por completo.